Bom dia, meus irmãos. Desculpa, estou um pouco gripado, mas acho que dá, irmãos, para perceber o que o Senhor tem para falar conosco esta manhã. Como bem falou o pastor, a maioria das pessoas desta casa me conhece pela terceira vez que eu estou aqui. A primeira vez foi em 2000, que eu estava conhecendo os irmãos, depois em 2022, agora estou aqui este ano. Desta vez estamos aqui, eu estou aqui com a minha família, como bem falou o pastor, com a minha esposa e a minha filha, a nossa filha Sabina. Estamos aqui, na verdade, aqui em São Paulo, viemos para cá exclusivamente para por chegar aqui na Igreja Presbiteriana Ebenezer. Por isso que viemos para São Paulo. Alguém pode perguntar por quê que vieram para São Paulo? Porque eu vim para o Brasil, minha agenda é para vir em 2025 apresentar relatório às igrejas parceiras. Mas de repente a nossa filha ficou doente e viemos para o Brasil com apoio desta igreja, Igreja Presbiteriana Ebenezer. Fora essa igreja que assinou os nossos documentos na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau, que autorizaram a nossa entrada com a nossa filha para o Brasil, para o tratamento. Por isso sentimos uma certa obrigação de vir perante os irmãos para agradecer a Deus, junto com os irmãos, pelo que o Senhor tem feito na nossa família. Foi um momento muito difícil da família, muito difícil mesmo, mas o Senhor, é nesse momento difícil que o Senhor resolve os nossos problemas. Usou a sua igreja, os irmãos têm orado muito por nós e hoje a nossa filha já está caminhando, já está correndo, mas foi difícil. Sofreu 2 cirurgias no mesmo lugar, internamos num hospital universitário da Bahia. 2 meses ficamos internados com ela. Foi difícil. Mas graças a Deus acabaram por descobrir que ela estava com bactéria. Essa bactéria não é da região do Brasil, é da África. Foi difícil mesmo. Difícil. Mesmo o hospital vai fazer uma publicação porque um hospital centenário, a Sabina é a 7ª pessoa a ser descoberta com essa infecção. Então não era fácil. Se não fosse agir de Deus, meus irmãos, não seria fácil. Amém? Mas vamos ter mais tempo para conversar depois. Vamos passar alguns slides e um pouco resumo, porque sentimos a obrigação de passar um pouco relatório do que o Senhor tem feito em nossas vidas, graças à colaboração dos irmãos, oração e as ofertas e que os irmãos tenham dado o trabalho missionário, porque nós somos missionários desta igreja, Ebenezer de São Paulo. Colocamos esse texto que depois vamos meditar, que é Seara Grande. Pode prosseguir o irmão. Vamos conhecendo um pouco o nosso país, Guiné-Bissau. É um país, um dos países mais pequenos da África Ocidental, Guiné-Bissau. Só que somos maiores que Cabo Verde e a Gâmbia. Somos pequenos, mas somos maiores que Cabo Verde e a Gâmbia. Temos mais de 80 ilhas, ficamos na costa ocidental da África. Vai, segue, irmão. Esse é o mapa da Guiné-Bissau. Então, do norte temos fronteira com Senegal, no sul temos fronteira com a República da Guiné-Conakry. Guiné-Bissau faz parte dos países Janela 10x40. Janela 10x40 são os países menos evangelizados e são, na nossa costa, ela é o único que ainda não é muçulmana. Guiné-Conakry já é um país islâmico, muçulmana, e Senegal é muçulmana. Na nossa costa, nós e Cabo Verde
o único que não são países muçulmanos. Janela 10/40 são os países que estão dentro daquele retângulo. Então, aqui nesse pico, ali que fica a Guiné-Bissau, estamos mais perto do Brasil. Aliás, na período de escravatura, de comércio triangular, os escravos saíam da Guiné-Bissau para essas Américas. A população de Guiné-Bissau é de 2 milhões de habitantes, dividida em 36 grupos étnicos, e sendo 49% homens e 50% as mulheres. Tornou independente de Portugal no dia 24 de setembro de 73, mas dessa data para cá sempre há sobressalto, golpes e golpes e golpes. Nesse momento estamos com muita pressa, na verdade. Na próxima quinta-feira vamos retornar para a Guiné, mas estamos com pressa de chegar a casa, porque os nossos 2 filhos ficaram lá e o nosso país, a situação política está super tensa. No dia 27 que vamos chegar lá, vai ter uma marcha popular, toda a sociedade, mas o governo não prometeu. E eles vão sair contra a vontade do governo. E vai ser um dia muito difícil. Muito difícil. Sempre é revolta, revolta e revolta. Pode prosseguir, irmão. Da independência para cá, só um presidente concluiu um mandato. E esse segundo presidente provavelmente pode concluir, porque está sobrando 7 meses, mas nesses 7 meses ele deve marcar a eleição no mês de novembro. Simplesmente ele falou que não vai marcar a eleição. Esse é o perigo que o país, a qualquer momento, pode entrar em conflito. Guiné-Bissau depende muito da ajuda externa de outros países para a sua sobrevivência, mas é um país rico em termos econômicos, mas encontra-se na lista dos países mais pobres do mundo. A principal atividade econômica do país é pesca, comércio e agricultura. Lá a gente come mais peixe do que carne. Aqui no Brasil, eu percebi que as pessoas comem mais carne, mas lá é mais peixe. Graças a Deus. O Evangelho chegou na Guiné-Bissau num período de 1940, depois que vamos ver lá à frente, mas é um país caracterizado por pluralismo religioso, cristianismo, que é os nossos amigos católicos, e movimento evangélico que chamamos de igrejas evangélicas. 41% da população da Guiné-Bissau são animistas. Animistas são aquelas que creem em tudo. Práticas tradicionais, muitas práticas cerimoniais. 30% muçulmanos, 17% cristãos católicos e 6% nós, os evangélicos. Quando diz evangélicos, e sabem que muitas pessoas que carregam também esse nome de evangélicos, mas que nós mesmos sabemos que geralmente não queremos se julgar. Então, falam que são evangélicos. Prossegue. Como eu falei, o movimento evangélico começou em 1940. Pela primeira vez chegou o evangelho na Guiné-Bissau, pelo missionário britânico inglês, nome de Bessier. É nessa onda que o evangelho começou a ser pregado no solo guineense. Foi no período colonial. Prossegue. O povo guineense é alegre e gosta muito de festa. Cada tribo, nesses 36 grupos étnicos, cada tribo tem a sua língua, o seu costume, a sua culinária, a sua dança e tudo. A língua que nos une é o crioulo, que graças a Deus mais de 60% da população falam o crioulo. Vai? Pode seguir. Então, o trabalho da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, que é o fruto do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, começou em 1997, no dia 8 de junho, que começa o trabalho presbiteriano. Começou por um missionário José Dilson, que é um missionário brasileiro,
Ela e a esposa chegaram em 1990 na Guiné-Bissau e depois foram como missionários Jocum. Depois retornaram ao Brasil e voltaram em 97 e começaram o trabalho da Igreja Presbiteriana com junta de missão estrangeira, que agora é a APMT. Esse é José Dilson. Pode seguir. Dessa data para cá, a Igreja Presbiteriana já com 27 anos e trabalha na área de plantação de igreja, educação, saúde, esportes e nutrição. São essas áreas que a gente atuam na plantação de igreja na Guiné-Bissau. Segue. Agora temos 3 igrejas organizadas e 8 congregações na Guiné-Bissau, que faz parte da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. Prossegue. Esses são os pastores que passaram na liderança do conselho. O primeiro é Malançanhão Seco Jau, ex-muçulmano, mas agora é evangélico, e eu assumi na altura, eu era presbítero, depois, há algum tempo, esse é o conselho de Gabu, por prosseguir, que é a primeira igreja, segue. Essa é de Jal, ainda na altura eu era, a igreja de Plaque não era organizada. Esse é o conselho de Plaque, que é a terceira igreja, que é a igreja a qual eu sou pastor, que é a terceira igreja, organizada em 2021. Temos um seminário ao qual eu formei, eu sou da primeira turma, que está sendo dirigido pelo missionário Paulo Serafim, que vocês todos conhecem. Essa é a nossa primeira turma do Seminário Presbiteriano de Bissau. Os professores, geralmente, a maioria saiu aqui do Brasil para dar aulas. Caso Jair de Almeida, o pastor Márcio, que estava aqui, e demais outros irmãos que vão lá, geralmente, dar aulas no seminário. É o primeiro seminário reformado do país. Tem muita procura, graças a Deus, vir a nossa doutrina. Prossegue. O trabalho Plaque 2 começou em 2010 pela missionária Cecília, também que todos vocês conhecem, Cecília Vieira, que vocês conhecem. Ela foi plantadora da igreja de Plaque e o seu marido Alberto Sá. Dessa data eu assumi o trabalho, que hoje é a igreja de Plaque 2. Prossegue. Aqui que começamos o trabalho, em 2010, com a missionária Cecília. Prossegue. Depois que não cabemos, para continuar, irmão, esse interior do espaço. Esses meninos hoje são oficiais, graças a Deus, de Plaque. Depois vão ver lá à frente. Prossegue. Alugamos um outro lugar. Pode continuar? Continua? Geralmente, a gente faz trabalho com as crianças. Depois que não cabemos nesse lugar, os irmãos aqui no Brasil apresentamos projeto, os irmãos prontamente apoiaram, compramos um terreno ao qual construímos o atual templo. Prossegue. Essa foi a primeira liderança da mocidade. Prossegue. Esses eram nossos jovens. Prossegue. Os adolescentes. Os 2 mais altos agora são os diáconos da igreja. Vai. Prossegue. Eram os adolescentes em 2014. Vai. Agora temos a sociedade auxiliares, que antes eu era o único casado, agora temos as mulheres na igreja, graças a Deus. Prossegue. Trabalhamos com futebol, como eu falei, e através a gente utiliza esporte para a evangelização. Está sendo apoiado pelo missionário brasileiro, que é Paulo Gonçalves. Vai. Trabalhamos com o Ministério de Investigadores da Bíblia, a qual damos aos nossos adolescentes as palavras. Ontem comprei alguns materiais aqui na editora que vamos utilizar com os investigadores. Prossegue. Sempre o investigador que mais conhece, que mais responde às perguntas, ganha botão e torna capitão, major. Aí os colegas vão bater o continente. Prossegue. E esse é o lançamento de pedra fundamental da igreja. Prossegue. Construindo a igreja, os jovens servem como os ajudantes e contratamos o pedreiro principal. Vai. Essa atual liderança de Plaque. Lembra aqueles
crianças de ontem, hoje elas é que são oficiais da igreja. O último agora terminou o seminário e vai ser licenciado daqui a algum tempo, vai tornar já um pastor. Mas eram os meninos. Construímos o prédio de educação da igreja com as ofertas da igreja brasileira e hoje, graças a Deus, o trabalho está se caminhando. Damos o prédio de educação Sérgio Ferragé, que é o meu amigo, o pastor lá em Rio Grande do Sul. Foi a igreja dele que financiou a construção desse prédio. Ali, o prédio está ainda inacabado, mas está funcionando aulas de jornalismo ali. Vai. Nessa aula de jornalismo, porque temos o sonho de montar uma rádio evangélica no espaço. A escola dominical de Plaque geralmente funciona em 2 cultos. Primeiro só com as crianças nesse horário, de 8 horas. Depois saem as crianças e entram os jovens e adolescentes, porque a igreja é formada pelos jovens, crianças, jovens e adolescentes. Eu sempre gosto de roncar que eu sou o mais velho de Plaque. Eu tenho 42 anos. Eu sou o mais velho da igreja. Então a igreja tudo é jovem. Essas salas a gente utiliza para a nossa escola dominical e também para reforço escolar com as crianças do bairro. Vai. Da sala da escola dominical. Prossegue. Das salas. Essa é a maquete da igreja. Esse é o templo e esse é o prédio. Porque o nosso terreno é bem estreito e a gente aproveita, graças a Deus. Em 2021, quando a igreja foi organizada e a gente plantou o trabalho em Samui. Vai. Trabalho de evangelização na aldeia de Samui. Esse é o tabernáculo que fizemos lá. Vai. Fizemos lançamento do Pedra Fundamental em Samui. Segue. Construímos templo esse ano. Esse é o templo que construímos lá em Samui. O desafio agora é colocar as portas. Esse é o maior desafio que temos esse tempo para colocar as portas. Esse é outro tabanca também, outra aldeia. Começamos o trabalho em 2022, Cuboi. Lá, graças a Deus, geralmente o trabalho começa com as crianças. Vai. E levando os materiais para a construção, vai. Construímos lá um templo. São as nossas crianças do Cuboi. Essa era a escola do governo. Desafiamos, os irmãos responderam prontamente e construímos lá uma igreja. Essa é dentro do templo que funcionava as aulas. Depois construímos a escola. Essa escola na aldeia do Cuboi. Prossegue. E colaboramos com um seminário, servindo como professor no seminário onde a gente formou, que é o nosso seminário presbiteriano lá de Bissau. Vai. Essa é a galeria da igreja de Plaque. Ganhamos a oferta dos irmãos e colocamos as cadeiras. E temos um programa na rádio, todas as sextas-feiras, programa na rádio, alugamos e a gente paga e para tirar a programação da igreja, porque a maioria da população, ou uma boa parte, 30 e tal % da população são analfabetos. Então eles escutam muita rádio. Então a gente utiliza a ferramenta da rádio para pregar a palavra em nossa própria língua. Então isso ajuda, porque há muita alta taxa de analfabetismo. Indo com jovens para o acampamento. Caminhonete foi graças à oferta dos irmãos. Lembra que apresentamos o projeto em 2022. Aqui, prontamente os irmãos responderam, compramos um carro que a gente serve para o trabalho lá nas aldeias. Essa estrada de Guiné-Bissau. Acredita que asfalto, não sei se eu pronunciei bem, asfalto, Alcatrão, existe só na capital. Todas as nossas estradas, essa época de chuva, é só nadar. Ainda tem que ter um caminhonete. Quando eu vi os carros de vocês aqui, eu disse, esses carros vão correr só na capital. Meus irmãos, reverendo Arival Dias Casimiro falou uma palavra que me deixou impactado. Quando uma igreja dessa de cumprir missão evangelizadora, ela deixa de ser uma igreja evangélica. Ela é tudo menos a igreja de Deus. Então, meus irmãos, passamos esse slide
mostrando que os irmãos, as vossas orações, as vossas ofertas, está sendo aplicado para o reino de Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus com os irmãos no trabalho plantio da igreja em Guiné-Bissau, com o propósito de juntar recursos com os irmãos para atuar nas seguintes áreas, que são agora o desafio da igreja. Vai continuar o trabalho de evangelização na aldeia do Cuboi e arredores de Mansoa, continuar o trabalho em Samui, arredores de Ngoré, e cursos aos obreiros locais, porque agora esses jovens precisam ser treinados para diminuir tanto o trabalho do pastor. Na verdade, antes eu que tocava, dirigia louvor e pregava. Agora eles é que dirigem o louvor e dão uma escola dominical. Eu trabalho mais com a turma dos recém-chegados, porque muitas pessoas estão vindo para a nossa igreja, da outra denominação, então eu fico mais com os recém-chegados na doutrina. Porque alguém chega e fica assim, mas essa igreja, eles fazem assim, por que só os presbíteros, só os homens? Então, eles precisam de conhecer por que é. Então, eu trabalho com os recém-chegados. Então, para os obreiros locais e formação jovens. Os nossos jovens agora estão se concluindo o 12º. A igreja precisa de se autossustentar, porque a gente depende muito do Brasil. Para construir sustento do pastor, não sei, tudo é do Brasil. Então, queremos, pelo menos daqui a 3 anos, não queremos dizer acabar, mas diminuir essa tanta dependência. Por quê? Investir agora os nossos jovens na formação profissionais para começarem a trabalhar, aí vai ter oferta e dízimos, a igreja vai se autossustentar. Com R$200 você paga a mensalidade de um estudante fazer licenciatura de jornalismo, professor e a medicina. Escolhemos essas 3 áreas, por quê? Porque jornalismo, temos projeto de montar a rádio. Educação, em qualquer aldeia que a gente abra a igreja, geralmente é as crianças, a gente coloca uma escola. A saúde a gente utiliza para qualquer aldeia, qualquer lugar. O muçulmano vai ouvir a palavra porque precisa da saúde. Então é a estratégia da igreja nesse momento, o nosso foco. Em média de 102 pessoas moram por minuto, 6.120 por hora, e 153 mil pessoas por dia. Então o desafio da igreja é pregar a palavra em qualquer circunstância. Cristãos nominais representam 21% atualmente nos dados mundiais. Seguidores de Jesus, 11%. Os que nada ouviram, 28%. 40% ouviram, mas não responderam. Esse é o desafio da igreja atualmente. Eu e você temos essa missão. Fomos dados essa missão de fazer Cristo conhecido. Então, vai. Pode fechar. Prossegue, irmão. Vai. Então, não tapa os olhos de missão, nem do seu chamado. Ao fazer a missão, é agora. Amém? Então vamos agora ouvir um pouco da palavra de Deus baseado nesses slides que acabamos de ver. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 9. Vamos ler o versículo 35. a 38. Passo a ler o texto.
A Escritura diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitos e exaustos como as ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar outra vez, agradecendo. Pai, nós te agradecemos esta manhã pela tua igreja, pelo teu povo que se encontra reunido esta manhã nesse lugar. Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, como naquele dia que falou por meio do seu Santo Espírito aos nossos corações, que nos convenceu dos nossos pecados. Assim, Senhor, pedimos que venha falar esta manhã aos nossos corações. Deus, abençoe esse tempo, me use segundo a tua palavra, ou segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, os irmãos já devem ter lido, já devem ter ouvido, falado, muitas pregações, muitos sermões à volta desse texto. E é um texto bem conhecido para os leitores da Bíblia. Ainda falar para um povo, para uma igreja, eu disse assim, uma igreja presbiteriana, onde o povo é instruído que tudo que a gente for falar tem que ter base nessa escritura. A gente sente-se uma certa responsabilidade de comunicar a palavra. Esse texto faz parte de um dos textos do Evangelho Sinótico. O Evangelho Sinótico é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui, o evangelista Lucas foi quem destacou também esse texto quando Jesus enviou os 70 discípulos, enviando-os 2 a 2 para pregar a palavra. Jesus os enviou e eles foram e passaram de aldeias pregando. Mas aqui, evangelista Mateus registrou, se formos ver Jesus fazendo alguns milagres, dando pessoas de comer, curando, no seu percurso de evangelização. E o Lucas, como eu falei, que se encontra no Evangelho Sinótico, Lucas registrou de que quando os discípulos voltaram alegres, porque quando pregavam a palavra, pessoas que os escutavam, no relatório que eles apresentaram para Jesus, por exemplo, no versículo 17 de Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eles voltaram alegres. Começaram a falar para Jesus: olha, Senhor, até os demônios nos submeteram. Tiramos demônios em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Curamos as pessoas. E eles ficaram alegres apresentando o relatório da comissão que Jesus deu aos discípulos 2 a 2. Ouvindo isso, Jesus começou a falar desta passagem que esta manhã vamos falar de algumas marcas de uma igreja de Cristo.
Existem várias marcas que podemos encontrar de uma igreja. Mas entre elas vamos destacar esta manhã alguns baseados nesse texto. Quando eu falo de igreja de Cristo, meus irmãos, eu estou a falar de nós, o povo de Deus. Não estou a falar de prédio, não estou a falar da igreja presbiteriana Ebenezer, não estou a falar da igreja presbiteriana, não sei, outro nome, talvez de placa 1 ou placa 2 ou de JAL. Eu estou referindo onde eu conheço. Mas estou a falar do povo de Deus, os eleitos, em toda raça, em toda língua, em toda nação, em todo o mundo. As nossas marcas. Meus irmãos, a igreja de Cristo, Jesus é o nosso modelo. Temos um modelo de marca para nós inspirarmos. No texto que lemos, o texto diz que Jesus percorria cidade e povoados. Jesus percorria cidades e povoados. Igreja, somos chamados, fomos escolhidos, fomos eleitos, mas fomos enviados. A igreja não foi chamado para ficar parado. A igreja tem que estar em movimento. A igreja nunca é chamada para ficar sentado, para ficar acomodado. Aliás, eu não conheço nenhuma igreja que foi plantado ou que existiu no momento ou parado, onde as pessoas ficam sentadas, onde as pessoas ficam só a bater papo. Nós falamos lá de Jumbai, de conversa de café. Eu não conheço. Para os que estudam, que gostam de ler a Escritura, para ver o modelo dessa igreja, se voltarmos para o livro Atos dos Apóstolos, não vamos encontrar em nenhuma igreja no Atos dos Apóstolos que foi plantado num momento que não é de crise, ou num momento que não é de movimento. É momento de corrida, é momento de desafio, é momento de perseguição. Foi nesse momento que a maioria das igrejas foram plantadas no livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, esse é o modelo da igreja. Então o texto diz que Jesus percorria. Primeiro, a igreja é chamada a percorrer cidades, povoados para pregar a palavra. No versículo 35, diz que Jesus percorria cidade e povoado. A igreja foi chamada a percorrer. O modelo, Jesus não é teórico. Jesus foi prático. Ele percorria. Ele é o nosso modelo. Não temos ninguém para nos inspirarmos, para copiar. Não temos nada. Hoje, as igrejas, muitas vezes, ficamos acomodados. Ficamos mais nas festas, ficamos mais nos retiros, ficamos mais sentados. A igreja fica esperando pessoas a virem. A gente não vai ao encontro. Mas Jesus percorria cidades e povoados. Não só na cidade, mas nas aldeias, nas povoações, nos lugares longe. Por isso ele falou à igreja, os discípulos, ide. O texto está no gerúndio, no texto original. Indo é ir, é percorrer. Não é ficar parado, é movimentar. A igreja fomos chamados para movimentar, ir, pregar a palavra. Mas isso hoje tem sido visto muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Hoje as igrejas preferem convocar, ficar com uma agenda. O tal mês, tal semana é mês para evangelização. Tal mês, tal dia é dia para o tal. Mas a igreja é chamada a percorrer em todo momento, toda hora. Pregar a palavra, quer seja momento bom ou mau. Paulo falou para o Timóteo, pregue a palavra.
Essa é a missão da igreja, percorrer a cidade e povoado. Jesus andava a aldeias, ensinava nas sinagogas. E hoje, em muitos lugares, muitos de nós ficamos parados. O que nos fez ficar parado? Existe alguma coisa? Muitas vezes criamos argumentos, criamos desculpas. Mas, meus irmãos, esse ir pregar, esse caminhar de aldeias, do povoado, é em todo momento. Na nossa casa, temos uma missão a fazer lá. No outro dia participei de EBF numa das igrejas presbiterianas aqui, não estou conseguindo lembrar o nome. Fui levá-la para a irmã Matildes. Fiquei de boca aberta. Fiquei muito alegre, para ser sincero. Porque vi lá muitas crianças. Senti muito bem. Desde que eu estou vindo para o Brasil, pela primeira vez, eu vi muitas crianças na igreja. Fiquei alegre. Porque uma igreja onde não tem as crianças, meus irmãos, se o Cristo não voltar, nós vamos envelhecer, vamos morrer. Quem vai continuar? Eu fico pensando, e que Brasil vamos ter daqui a algum tempo? Porque eu chego na maioria das igrejas, eu vejo somente pessoas de idade. E como é que vai ser a próxima geração? Como é que vai ser? Porque lá fora eles vão ser ensinados outra coisa. Muitas pessoas preferem vir para a igreja e deixar os seus filhos lá. É a missão que você tem lá. Apóstolo Paulo, lá no Atos do Apóstolo, capítulo 28, os últimos versículos 30 e 31, falou que Paulo estava preso em sua residência domiciliar. Ele estava preso em sua casa. O que ele fazia lá? Ele pregava sobre o reino. Na sua casa, apóstolo Paulo. Estava preso em Roma, na prisão domiciliar, mas pregava. Essa é a missão da igreja. Essa missão não é só ir longe como pensamos. Não, a pessoa tem que ir lá para... Começa em Jerusalém. Percorrer começa onde estamos. Aí eu fico pensando que Brasil vamos ter um Brasil que todo mundo conhece, é um Brasil cristão. E se nós estamos tendo os nossos filhos na igreja? Deixamos, não, eles vão começar de estudo, eles vão começar não sei do que. Domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, para que os nossos filhos possam seguir os nossos pés, para que possam servir o nosso Deus. Então a missão começa onde estamos. Porque senão esses meninos amanhã vão tornar homens e mulheres. Se tornar homens e mulheres, têm vida independente e aprendem outras coisas lá. Que geração? Vai ficar só na história. Não, seu pai era crente. Seu pai era de tal igreja. E quem era? Então Jesus percorria. Outra marca da igreja é a igreja enxergar a necessidade dos perdidos. Versículo 36 diz que Jesus, vendo e compadeceu deles. Não podemos compadecer, sentir para pessoas se não percorremos, se não saímos fora. Não podemos enxergar, ver necessidade, ver os perdidos, ver os que estão sofrendo sob cativeiro do inimigo. Não podemos enxergar essas pessoas se não saímos, se não percorremos. Então a igreja foi chamada para percorrer e para enxergar. Jesus viu e compadeceu. Viu e compadeceu. Só que há muitas pessoas que vê. Bom, além disso assim, há diferença entre ver e olhar. Diferença entre ver e olhar. Há pessoas que vê e não olham. Porque há muitas pessoas, os seus colegas de serviço, porque muitas pessoas pensam que pregar o evangelho é só para aquele senhor de nome pastor, ou aquele senhor de nome presbítero, ou aquele senhor que se paramos, damos o nome de missionário. Só essas pessoas que têm. Mas missão de pregar o evangelho é para os salvos, a igreja. A igreja. Por isso, aqui o texto, no versículo 38, diz, ou seja, 37, diz que ele foi para os seus discípulos.
Foi para os seus discípulos. Voltou para os seus discípulos e disse: na verdade, seara é grande. Ele não voltou para outro povo. Ele não veio para qualquer outra pessoa, para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Desse discípulo que o Evangelho repercutiu até a nós. Desse discípulo que o Evangelho chegou a nós. E nós somos essa igreja que foi chamado a enxergar. Uma igreja tem que ser a igreja que enxerga, que vê, que tem piedade, que tem amor, que sente para as pessoas que estão a perder. Meus irmãos, Jesus compadeceu dessas pessoas. Por quê? Porque estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. Estavam enraizados na lei judaica. Para eles tudo, Moisés falou isto. Não, Moisés ficava lá no Pentateuco. Moisés falou isto, tal lei falou isto, no dia sábado devemos fazer isso, no dia sábado deve ser isso. Tudo ficava só na lei. Você conhece quantas pessoas que ficam nisso? Não, nós costumamos ver assim. Pastor pode chegar aqui e dizer, não, a Escritura diz, não, pastor, nós costumamos. A igreja não é para o costume, a igreja é para viver a Escritura. Há quantas pessoas que ficam empresados nisso, ficam presos nas tradições, no costume. Sim, existem algumas tradições que têm base bíblica. Agora, aquele que só é inventada, por exemplo, eu tenho um grande desafio. Lá, o nosso culto geralmente dura, no mínimo, 2 horas ou 3 horas. Então, louvores têm que ser, no mínimo, 40 minutos. Aí, se o pastor quer que o louvor, louvor seja uns 15 minutos, 10, 20 minutos, nós costumamos. Nem importa de nada, nós costumamos. Outra coisa é cantar e dançar. Não, tem que ser com ordem. Nós costumamos. Porque a primeira denominação que chegou no país todo mundo dançava. Então hoje a gente está tentando andar na linha, reformar, reforma a Escritura, fazer o culto conforme o princípio bíblico. Tem muito desafio. Nós costumamos. Nós costumamos. Há muitas pessoas que ficam acostumadas nas tradições, que não tem nem base bíblica. Mas Jesus viu e compadeceu. Os seus colegas de serviço. Não, porque o meu pai é de tal, então eu também tenho que ser isso. Não, nós somos de tal aldeia, a nossa família é assim. Mas, meus irmãos, Jesus viu isso e compadeceu. E compadeceu deles. E voltou para os seus discípulos e disse: seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. A outra marca da igreja é ser uma igreja com compromisso do Evangelho. Uma igreja tem que ser uma igreja com compromisso do Evangelho. Muitos de nós, eu gosto de dizer assim, há pessoas que nem sabem quem limpa a igreja, mas ele diz, eu sou membro daquela igreja. Não estou te dizendo que você tem a obrigação de conhecer todo mundo na igreja, mas pelo menos conhecer 1, 2, 3, 4 irmãos na igreja, porque somos membros do mesmo corpo. Há pessoas que não têm compromisso com nada na igreja. Não, tendo compromisso com Cristo, você vai ter compromisso com a sua igreja. Vai ter compromisso com o Evangelho. Mas se a pessoa não tem compromisso, há pessoas que não têm compromisso de nada. Nem sabe quem limpou, nem sabe de nada que acontece, mas eu sou de tal igreja. Eu sou de tal igreja. Meus irmãos, compromisso com o Evangelho
faz-nos pregar a palavra. E isso que Jesus diz, os trabalhadores são pouco, os eleitos são muito. Por isso, seara é grande. Seara quer dizer momento de colher, de ceifar. Quando plantamos, chega a hora de colheita. Então Jesus já morreu pelo seu povo, já fez tudo, cumpriu tudo que foi escrito na antiga aliança. Por isso, quando ele estava morrendo, ele falou lá na cruz do Carvalho, falou, tudo está consumado. Então, seara está, tudo já está. Os eleitos, já morri e ressuscitei, eu fiz tudo para o meu povo. Vão colher, vão pegar. É só chegarmos e pregar o Evangelho e o Espírito Santo convence, a pessoa arrepende. É só isso, missão da igreja é só falar. Missão que eu tenho é só falar. Mas isso eu vou falar só se eu tenho compromisso, se eu estou pronto para respeitar aquilo que a palavra. Estou pronto a respeitar a ordem do nosso Senhor. Então, missão da igreja agora é só falar. Mas essas pessoas são pouco. Você vai ver eleito, a Escritura diz que eleitos existem em diferente raça e língua e nação. O João viu lá em Apocalipse, diferente povo, tribo e nação perante o Cordeiro. João viu essa visão dos eleitos do povo de Deus. Ele viu. Mas quem vai pregar? Essas pessoas que são poucas. Isso que Jesus viu como o nosso Deus, Ele conhece. E disse, seara é grande. É grande. Os eleitos são muito. Muitas vezes pensamos que somos pouco. É grande. Mas os trabalhadores são poucos. Pessoas com compromisso são poucos. Pessoas para obedecer essa ordem são poucos. E diz, rogai o dono de seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes quando chegamos nessa parte, rogai, às vezes pensamos logo em outra pessoa. Rogai, meus irmãos, a começar em mim, porque eu sou um deles que foi chamado. Você também, porque você é discípulo, você é eleito, você é salvo. Tem que começar em nós para chegar no outro. Às vezes ficamos rogando, Senhor, para aquele missionário que está lá, porque o texto diz rogai para o dono da seara, que manda os trabalhadores, então que manda outra pessoa. Eu sou mandado, você. Pode dizer não, mas eu não tenho ocupação. Meus irmãos, cada um de nós com a sua profissão, você chamar para servir, com a sua profissão, com o lugar onde você está, qualquer posição, pode dizer, não, eu sou velho, não posso fazer nada. Meus irmãos podem orar, pode dizer, não, eu sou muito novo, não, eu não tenho emprego, não tenho, que é muita justificação que a gente arranja. Meus irmãos, em qualquer circunstância, Deus nos colocou com um propósito. Tem alguma coisa lá para fazer, para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso Ele falou, quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa, fazem para a glória de Deus. Isso vai acontecer só com um crente com compromisso com Jesus. Aí vamos ter compromisso com a sua igreja, vamos ter compromisso com a sua palavra, de pregar em qualquer momento. Seara é grande. Passamos alguns slides aqui. E muitas pessoas que estão a morrer no mundo. Apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, lamentou quem falou que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confiar não será envergonhado. E não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que nele invocam. Daí vêm as perguntas. Como, pois, invocarão
no versículo 14, aquele é quem não creram. Como crerão naquele que nem ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, nessas questões, nessas interrogações, essas perguntas que o apóstolo Paulo fez, a resposta está porque o Senhor nos enviou na última questão. Como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados. E Jesus enviou a sua igreja. Quando ele está indo para o céu, disse, ide pregar o evangelho. Fomos enviados. Só de ouvir que as pessoas vão converter, que as pessoas vão ser salvas. Não pensa que aquele seu vizinho é pessoa difícil. Não, ninguém não é difícil. É só ouvir, o Espírito Santo vai agir. Então, do ouvir que vem a conversão. Essa missão é a missão da igreja. Essa igreja é eu e o irmão. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra.